Graça e paz, irmãos. Podem me ouvir bem? Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, amados. Agradecemos a Deus por estarmos aqui mais uma vez nessa oportunidade de cultuar ao Senhor. O nosso culto é para Ele. Eu sei que Ele está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, nossas súplicas. Agradecemos por cada irmão, por cada intercessor, pelo nosso irmão Jair, do Ministério de Louvor, irmão Robson aí, na direção do culto. Graças a Deus por tudo. Mas, como o Robson disse, nós vamos agora voltar nossa atenção para a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer nos falar ainda nessa noite. Obviamente que o Senhor já falou muito aos nossos corações através dos irmãos, mas vamos ainda atentar para o que o Senhor tem a nos falar a partir de agora. E eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, né, na carta de Paulo aos Efésios. O Jairo até já leu aí no capítulo 6, nós vamos ler o capítulo 6, mas é um pouco adiante, lá nos versos 18 a 20. Efésios 6, o último capítulo da carta aos Efésios, os versos de 18 a 20. Muito bem, creio que os irmãos já acharam, vamos ler então. A partir do versículo 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. E o verso 20, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Obrigado, ó Pai, por tua palavra. Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, expomos o nosso coração a essa palavra. E, ó Deus, buscamos de Ti neste momento aquilo que o Senhor quer nos falar. Recebemos aquilo que vem de Ti. Traz, ó Deus, uma palavra revelada aos nossos corações. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu resolvi dar um tema para essa nossa reflexão de hoje à noite, que é a notoriedade do Evangelho. E eu peço que os irmãos fiquem atentos a isso. A notoriedade do Evangelho, ou seja, o Evangelho sendo revelado, descortinado, trazendo para nós o entendimento real do que efetivamente é o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo escreve essa carta, irmãos, na prisão. Essa é uma das 4 cartas consideradas chamadas cartas da prisão. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Foram as 4 cartas que Paulo escreveu durante a sua prisão lá em Roma. A cidade de Éfeso, tão conhecida hoje, a atual Turquia, né? Naquele tempo era uma cidade muito famosa inclusive por sua vocação idólatra. Havia ali o templo de Ártemis, a Diana dos gregos, né? Para Roma era Diana, para os gregos Ártemis, a deusa Diana.
e aquela cidade era muito visitada e as pessoas cultuavam demais aquela deusa, a deusa Diana. Paulo esteve ali 2 vezes. Na sua segunda viagem missionária, ele ficou um tempo curto, mas na terceira viagem missionária, Paulo ficou ali cerca de 3 anos. Foi quando Paulo, na verdade, pregou o evangelho para toda a Ásia Menor, partindo ali de Éfeso. O apóstolo João foi também pastor ali muito tempo e acabou falecendo exatamente lá em Éfeso. Depois que saiu de Patmos, ele faleceu em Éfeso. A tradição também diz que Maria, mãe de Jesus, passou seus últimos anos em Éfeso e ali foi sepultada, tanto que existe lá uma igreja no local da suposta casa de Maria. Então, era uma cidade muito tradicional. Ela foi evangelizada, na verdade, pelo casal Áquila e Priscila. Quando Paulo prega para Áquila e Priscila, ali eles recebem a missão de levar o evangelho, e eles vão justamente para Éfeso, e ali eles levam o evangelho para aquela cidade. E aí Paulo, preso, escreve essa carta para Éfeso. Quando a gente vai para esse capítulo 6, geralmente o que nos chama a atenção do capítulo 6 é aquela parte da batalha espiritual, a partir do versículo 10, né? Quando Paulo fala sobre a luta ali, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Ele vai discorrer ali sobre a armadura que nós temos que usar para esse enfrentamento, que é um enfrentamento espiritual. Irmãos já conhecem bastante ali aquela parte. Mas o que nós vamos falar um pouco é exatamente o que vem depois dessa parte aí da batalha espiritual, um pedido que Paulo faz para os irmãos em Éfeso. Como falei, ele está preso. Então, teoricamente, alguém que está preso ali, o desejo que tem é de ser solto, de ser liberto. E aí Paulo poderia pedir àqueles irmãos: olha, irmãos, orem para que eu seja liberto, para que eu seja livre da prisão, para que Deus providencie aqui uma forma de escapar dessa situação. Ou pediria que Deus mudasse a circunstância. De repente, até que alguém buscasse os recursos jurídicos ali da época, mas Paulo não pede nada disso. Parece que a preocupação de Paulo não está em torno de ser livre da prisão ou não. Ele tem outro foco. E aí ele pede, exatamente ali a partir do versículo que nós lemos, eu vou repetir aqui com os irmãos, ele faz um primeiro pedido aqui no versículo 18. Ele diz: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Então, Paulo está pedindo que esses irmãos não parem de orar a despeito da circunstância, porque há uma certa tendência nossa de, quando a situação é difícil, a circunstância é bastante adversa, nós esmurecermos, ficarmos meio que sem força até emocional para orar a Deus. Oramos, buscamos a Deus, mas de repente, às vezes, parece que a coisa não muda, parece que a circunstância não muda, e aí há como que uma certa acomodação ali, uma resignação negativa àquela situação, e aí ficamos meio que desanimados. Então, Paulo está dizendo para esse irmão: não desanimem, continue orando, independente da circunstância. E ele faz um pedido aqui interessante, e humilde insistência. Eu gostei tanto disso aqui na minha tradução, quando ele fala de humilde insistência. Ou seja, não é você exigir de Deus que faça, que liberte, que resolva, que mude, mas assim, ele insistir com humildade, persistir. Eu continuo orando, mas, Senhor, com muita humildade, reconhecendo que Deus é soberano e reconhecendo a sua posição de Senhor e a minha posição de servo. Eu nunca posso perder isso, o fato de que eu sou apenas um simples servo e Deus é o Senhor. Então, é Ele que tem o domínio da circunstância, é Ele que tem o poder, Ele é soberano,
eu me coloco na posição de servo e eu devo continuar insistindo, pedindo a Deus, mas com humildade. E é isso que ele está dizendo aqui, com uma humilde insistência. Então, esse é o primeiro pedido de Paulo aqui, pedindo que os irmãos permaneçam em oração perseverante, independente das circunstâncias, mas com humildade. Aí no versículo, ainda no versículo 18, na parte B, e ele diz assim: vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Meus irmãos, há um compromisso nosso, enquanto cristãos, com outros cristãos. Então, esta noite nós oramos, a irmã Sinésio orou aí pelos missionários, a irmã Geis orou pelos enfermos, pela cura física, mas pela salvação principalmente. Em volta do mundo existem irmãos vivendo circunstâncias muito difíceis, assim como Paulo aqui em Roma, muitos estão presos, e nós não podemos nos esquecer disso, de estarmos orando e intercedendo por nossos irmãos. E aqui o que Paulo pede é que esses crentes ali em Éfeso orem por todos os santos, para que Deus sustente principalmente a fé desses amados e queridos irmãos. Aí ele entra pelo versículo 19, orai do mesmo modo por mim. E aí essa parte que eu quero chamar a atenção dos irmãos, principalmente quando Paulo pede que orem por ele. Mas qual é a necessidade dele aqui? Qual é o motivo de oração? Orar por ele, mas por que área da sua vida? E aí eu já falei que Paulo não está pedindo para que orem para que ele seja livre da prisão, para que ele tenha seus problemas particulares resolvidos, volte para a sua família, os seus familiares o aguardavam, enfim, a sua pátria, ele estava longe da sua terra natal. Mas é isso que Paulo pede. Olha o que ele pede aqui, preste atenção. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Irmãos, talvez a gente já tenha lido aqui esse texto várias vezes, você já deva ter lido esse texto várias vezes, mas talvez você nunca tenha atentado para o que Paulo está pedindo aqui. O que Paulo está pedindo aqui é que ele tenha a capacidade de anunciar o Evangelho de uma forma que as pessoas retenham a palavra e entendam o verdadeiro Evangelho, entendam o propósito de Cristo, da sua vinda ao mundo, qual é o objetivo principal. Então, ele pede que esse evangelho seja notório, ou seja revelado, que as pessoas entendam, que ele seja descortinado para as pessoas. Eu acredito, meus irmãos, não tenho dificuldade de entender que Paulo, a maior dificuldade de Paulo era justamente tornar o evangelho claro para as pessoas. Esse é o grande desafio de Paulo e de todo evangelista aí ao longo de toda a história do cristianismo. É tornar esse evangelho, fazer as pessoas de fato entender o evangelho. Não é fácil, irmãos. Parece uma coisa simples, mas não é fácil as pessoas entenderem o verdadeiro evangelho. E por que é tão difícil? Eu queria que você abrisse em outro texto aí, que é também de Paulo, em uma das suas cartas da prisão também, que é muito semelhante, que é a carta aos Colossenses. Deixe marcado aí, avance um pouco. Colossenses, capítulo 1, os versos 24 a 29. Então, Paulo vai falar aí sobre essa questão do mistério do Evangelho.
Então, vou ler aqui na minha tradução, os irmãos acompanham. Colossenses capítulo 1, versículo 24 em diante, até o versículo 29, e ele diz assim, ó: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Verso 25. Da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Observe, Paulo fala da sua missão de tornar conhecida a palavra de Deus. O verso 26. Olha aqui, ó. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Que mistério é esse? A que Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Olha que trabalho de Paulo. A preocupação dele é apresentar essas pessoas de forma correta, tendo o entendimento correto. E ele fala da perfeição. Em outro texto, lá em Gálatas, Paulo diz que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nas pessoas. Pense nisso, formar Cristo nas pessoas, formar Cristo em seu filho, formar Cristo em seu colega de trabalho, formar Cristo nos seus discípulos, a pessoa que está perto de você, levar essa pessoa a entender verdadeiramente o propósito de Deus para a sua vida. Então isso não é fácil, e Paulo dizia, eu sinto dores de parto, parturiente, até que Cristo de fato seja formado nas pessoas. E aí o versículo 29 ele diz, e para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Seja, meus irmãos, Paulo está falando da dificuldade, da luta que era levar o evangelho e as pessoas entenderem efetivamente o evangelho. Considerando aí o contexto de Éfeso, então aquele povo estava com a sua fé arraigada naquela idolatria. E isso não é fácil, meus irmãos, você mudar a mentalidade das pessoas no que diz respeito à sua crença. Hoje existem muitas religiões no mundo, muitas seitas no mundo, mas todas elas vão achar que estão corretas. Elas têm as suas convicções de fé, de crença. Então não é fácil, só o Espírito Santo faz essa obra. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o ser humano que faz. Mas Paulo, ele tinha esse desejo, esse era o seu principal foco, a sua missão, o seu alvo. Então, o que ele pede aqui a esses irmãos não é outra coisa. Ele pede que esses irmãos orem para que ele tenha essa clareza na sua exposição do Evangelho. O Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho, como ele fala aí na carta aos Colossenses, o mistério revelado do Evangelho é o próprio Cristo. Esse mistério que muito tempo ficou oculto. As pessoas esperavam o Messias.
o mundo todo, e principalmente o mundo judaico, aguardava a promessa do Messias, que o Messias viria. Quando Jesus chega, você vê que muitas pessoas ali ainda estão com dúvidas. A gente falou até sobre isso de manhã, Robson tocou nesse assunto. Será ele o Cristo? Então, quando Jesus reúne os discípulos, e aí pergunta para ele, quem dizem os homens que eu sou? Cada um falava uma coisa. Então, esse mistério revelado. E quando Jesus chega, parece que embola mais ainda a cabeça das pessoas, porque não era aquele Cristo que as pessoas esperavam, não era com aquelas características. Todos esperavam um rei, né, com aquele aparato real de nobreza, de poder humano, quem sabe político, para libertar o povo do jugo romano. As pessoas estavam preocupadas com o tempo presente, como ainda estão. Hoje muitas pessoas vão a Cristo para quê? Não pensando na salvação simplesmente, mas para que os seus problemas sejam resolvidos, suas dores sejam amenizadas. E é claro que o Senhor cura as pessoas, liberta as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e nós cremos na ação de Deus. Nós temos orado pelas pessoas que estão hospitalizadas, mas eu pedi essa oração que fosse feita também, principalmente pela salvação das pessoas. Porque, meus irmãos, o problema maior não é a pessoa perecer, ela tombar com a pandemia ou com outra enfermidade. O problema é ela perecer sem Cristo, ela morrer sem a salvação. Então, isso também é o evangelho que Paulo queria ensinar para as pessoas. Gente, o mais importante não é a cura, não é o milagre físico, não é a solução financeira. Esse é necessário, claro que é, mas há uma necessidade muito maior, que é a necessidade de estarmos com a nossa vida salva, para enfrentarmos a eternidade, porque foi para isso que Jesus veio. O preço que ele pagou foi para isso. Mas durante toda a história nós vemos que as pessoas ensinam muito para que as necessidades sejam supridas aqui agora. Muitas pessoas veem Deus como aquele seguro, não é, de vida que está ali para livrar você do perigo, das dificuldades aqui presente, desse mundo presente. E tudo isso Deus faz. Mas há um foco principal. O Evangelho, na verdade, é a salvação do perdido. É a salvação. Jesus Cristo diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Esse foi o propósito principal da sua vida. E todo o tempo Jesus pregou isso. Mas não é fácil quebrar essas molduras da tradição, né? A situação de Éfeso, aquela coisa de as pessoas buscarem, através de mediadores, alcançar a Deus. As religiões ensinam que você tem que se esforçar para ir buscar, para chegar a Deus, e muitas pessoas fazem isso de forma extremamente errônea, né? Até como muitos, a gente vê em alguns países, as pessoas tentando até sacrificar-se em cruzes, como é o caso das Filipinas, não é? Pagando um preço, fazendo um sacrifício para se salvar, e Jesus já fez a obra. Não é fácil as pessoas entenderem isso, que a salvação é pela graça, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras são necessárias, mas elas não salvam. A filosofia tem a sua importância, mas não salva. E tantas outras coisas. Então, mas são molduras que precisam ser quebradas. Isso fala de mentalidade, meus irmãos. Mudar a mentalidade. O verdadeiro evangelho, ele muda a mentalidade. Quando Paulo escreve lá aos Romanos, capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um trabalho de renovação de mente, metanoia, mudança. Então isso não é fácil. E a gente tem que orar a Deus. Por isso que Paulo diz assim, olha, orem a Deus, para que Ele me ajude, para que a palavra que sai da minha boca, primeiro ela saia com intrepidez, primeiro que eu fale ousadamente, primeiro que eu seja destemido, porque ele estava num ambiente proibido de pregar o evangelho. E ele buscava de Deus que ele fosse destemido para falar sem medo de morrer. E que esse evangelho fosse revelado para as pessoas. Falando de molduras, irmãos, como é difícil você mudar tradições. A questão, por exemplo, de Moisés, tirando aquele povo lá do Egito, levando para a terra prometida, para cumprir ali, ele estava levando o povo para usufruir da promessa maravilhosa da terra prometida, a terra que mana leite e mel, porque Deus tem o melhor para nós, a eternidade é uma terra que emana leite e mel, espiritualmente. Mas as pessoas ficavam presas no Egito, e quando eles saem, o que é que eles fazem? Eles começam a murmurar, era melhor que tivéssemos morrido no Egito. Eles sentem saudade das cebolas do Egito. Alguém já falou, e eu não tenho dificuldade de entender isso, que a maior dificuldade de Moisés não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito do povo. Meus irmãos, as pessoas às vezes até saem do mundo, mas o mundo não sai delas. As tradições, as molduras antigas continuam ali, continuam mandando nas suas vidas, mas o evangelho é mudança. O evangelho não faz reforma nem alteração, o evangelho é mudança. A Bíblia chama isso lá em João 3 de novo nascimento. Ou seja, é tudo novo. Né? É o que Paulo também fala, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas, essas molduras foram quebradas e deu lugar a novas molduras. A moldura do evangelho, de Cristo. Aleluia. Então essa dificuldade que Paulo sentia, para que as pessoas de fato entendessem. Isso não mudou muito hoje, irmãos. E infelizmente não é a realidade só das religiões aí no mundo, mas tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que continuam sem entender o evangelho. Continuam sem ter o entendimento real. Esse evangelho ainda não foi notório, claro, revelado. Sua clareza. O evangelho é Cristo, é compromisso com o senhorio de Cristo, é deixar que o Senhor coordene, dirija, nos oriente. Então, no momento em que eu, de fato, entendo o evangelho, eu abraço o evangelho de Cristo, eu personalizo o evangelho de Cristo, porque o próprio Paulo dizia, o meu evangelho. Então, o que esse evangelho fez na minha vida, está fazendo, como é que eu vejo, qual é a minha visão do evangelho, o meu evangelho, esse compromisso com o evangelho de Cristo. Então, quando eu entendo o evangelho, meu quebra-cabeça ele é armado, fechou. Né? Aquilo que eu buscava, a última peça chegou, encaixou ali, eu entendi, personalizei o evangelho. Então eu entendo que o evangelho de Cristo é muito mais do que atender uma necessidade física, é muito mais do que resolver um problema no relacionamento, é muito mais do que um problema financeiro. O evangelho de Cristo está acima de tudo isso. Por isso que Paulo diz assim, estejam orando, independente da circunstância. Seja qual for a circunstância, mantenha-se no foco, mantenha com a sua vida em Deus,
Não permita que o inimigo roube a palavra do seu coração, porque para que eu entenda o evangelho, eu preciso estar com a palavra, eu tenho que ter a base da palavra, uma base sólida. A base sólida, duas coisas que eu quero passar para os irmãos, que a gente já está caminhando para o final, mas duas coisas que a gente precisa entender. Para que eu tenha de fato o evangelho, eu preciso ter a palavra, porque a palavra de Deus é essa base sólida. E está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, essa base, essa rocha ali da construção, é a palavra. Eu preciso ter a palavra, porque se eu não tiver a palavra, eu não vou ter discernimento. Eu não vou saber de fato o que está correto e o que não está correto, o que é verdade e o que é fake, porque eu não tenho a palavra. Qual é a arma que eu tenho para combater a mentira? A verdade. Hoje pela manhã tocamos também, tocou no assunto aí de falsos profetas, os falsos cristos. Há milhares de cristos. Eu estava vendo recentemente que só na Ásia existe mais de 1000 falsos cristos. Pessoas que se apresentam como Cristo mesmo, não é como o próprio Cristo. O Brasil tem vários. Então, meus irmãos, como é que eu vou saber? Porque, por incrível que pareça, essas pessoas têm vários seguidores. É incrível isso. Seitas com milhões de seguidores. E as pessoas com convicção, não, aqui está a verdade. Por que existe a perseguição no mundo ao cristianismo? Principalmente por crenças erradas. Haja visto a questão do louco Adolf Hitler, né? Porque o antissemitismo era justamente por conta de um equívoco imenso. Claro que com isso loucura e psicopata, não sei lá o que ele era, mas ele achava que estava matando os judeus prestando um serviço a Deus. O próprio Paulo, quando perseguia a igreja, ele achava que estava prestando serviço a Deus. Então, por quê? Porque Paulo não tinha a palavra. Porque Paulo não tinha o evangelho. Mas quando ele recebe, ele personaliza o evangelho, o que é que Paulo fala? Ele diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. E aquele homem que estava como perseguidor, agora ele passa a ser perseguido, porque ele recebeu a palavra. Entende, amados? Então, o evangelho, meus irmãos, é essa base sólida na palavra. Eu não posso perder a palavra. A palavra, às vezes, é um remédio amargo para a gente. Lembra de Apocalipse? Quando ele pega o livro e degusta o livro, amarga. Mas depois ele fica doce. Quando eu entendo o evangelho, e estou disposto a servir a Deus em qualquer circunstância, aí muda completamente a minha mentalidade. Então, a primeira coisa é você estar com essa base sólida na palavra. Isso é que eu preciso. E segundo, eu preciso ter discernimento, maturidade, sabedoria. E como é que eu adquiro isso? Intimidade com Deus. Palavra de Deus. Ser constante, por isso que é ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estão falando muita coisa por aí. E muito fake news por aí. E muitas pessoas compartilham mentiras porque não tem a base da palavra. Porque não está conseguindo discernir o que é verdade e o que não é. Irmãos, entenda isso. O Espírito de Deus, ele nos dá
esse entendimento, ele testifica com o seu espírito aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Pode parecer estar todo, com todo um formato de coisa de Deus, maravilhoso, tal, mas quando não é de Deus, se você está em espírito, você rejeita. Não testifica no seu coração aquela profecia, aquele ensinamento, aquela palavra. Quando é de Deus, entra no seu coração, invade o seu ser. Quando a gente louva a Deus, quando você recebe a mensagem, às vezes você abre ali um vídeo, qualquer coisa, e aí quando é de Deus você sente paz. Mas quando não é, você não consegue digerir. Porque o Espírito Santo está em você. Ele tem comunhão com o seu espírito. E o homem espiritual e a mulher espiritual têm discernimento. Peça a Deus isso. Senhor, dá-me discernimento. Para que eu possa separar o joio do trigo. Claro que você não vai fazer isso de uma forma geral. Mas dentro do seu coração você tem como separar. Aquilo que vem para você, se é de Deus, você sente paz, você compartilha, divide, mas quando não é de Deus, você não sente paz. Então, duas coisas primeiro, você deve ter a base na palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segundo, tenha discernimento. Se você puder, abra rapidinho aí, nós vamos já concluir, mas eu queria que você abrisse 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, vou abrir aqui, acabei fechando. Versículo 4, 2 Coríntios 11, 4. Paulo falando diz assim: porquanto, 2 Coríntios 11, 4. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não o Espírito que creio recebestes, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos, pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Então, Paulo está dizendo que ali existiam, naquele contexto, pessoas até mais eloquentes, pessoas famosas, pessoas que tinham uma oratória muito mais bonita do que ele, mas que estavam ensinando um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E que, infelizmente, muitas daquelas pessoas estavam abraçando esse evangelho. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Tornar o evangelho notório, claro, descortinado, o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas há alguma coisa que eu precise fazer nesse contexto, aplicar isso na minha vida, que você ouviu agora de noite, que eu estou compartilhando, que eu também já ouvi antes, por isso estou compartilhando. Eu ouvi do Senhor, Deus me deu essa reflexão em oração e eu estou compartilhando com você. Então, como é que eu aplico isso na minha vida? Então, tem alguns itens aqui, eu apenas estabeleci 6 pontos, que eu queria que você guardasse esses 6 pontos. Primeiro ponto: tome a palavra e personalize a palavra de Deus na sua vida. Então, essa palavra não é para o irmão Paulo,
para o irmão Fernando, para a irmã Dani, para o irmão Lucas, para a irmã Angélica, é para mim, porque essa palavra está falando para mim. Então tome a palavra, personalize a palavra. Segundo, verifique se o que está sendo dito ou que você está vendo, ouvindo, tem base na palavra. Traga a luz da palavra. Então, primeiro receba a palavra, personalize, depois avalie que você tem visto e ouvido, se está ali, testifica com a palavra. Terceiro, mantenha seu foco. Não desvie o foco. Né? Tenha seu foco ali. Né? Esqueça o periférico. Seu foco é Cristo. O que as pessoas dizem ou deixam de dizer, importa é o que Deus está falando, o que a palavra de Deus está falando, o que Cristo está falando. Tem esse foco. Né? Cristo é o nosso foco. Então, primeiro personalize a palavra, depois verifique se o que você está vendo ou ouvindo está na palavra. Terceiro, mantenha o foco. Quarto, se comprometa com o Evangelho. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, tem o Evangelho. E se comprometa em falar desse Evangelho. Essa é a nossa missão como cristãos, compartilhar o Evangelho. Quinto, tenha uma vida de devocional com Deus. Tenha o seu devocional com Deus. Seja nutrido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tenha o seu tempo de nutrição. Não abra mão disso. Esse ativismo que a gente vive. Nós estamos vendo um tempo, meu irmão, que paramos mesmo. Então, estamos em casa. Desenvolva essa devocional com Deus. Talvez você não estava tendo tempo de fazer isso, mas agora você está tendo. Monte essa disciplina. E, por último, ore, ore e ore. Essa é a orientação de Paulo. Que aqueles irmãos permaneçam em oração. Ore pelo menos um dia assim e outro também. Mantenha seu foco na oração. Então, se você trabalha essas questões aí, personalizar a palavra, analisar o que você está vendo e ouvindo, se está na palavra, manter o seu foco, se comprometer com o Evangelho, ter uma vida devocional com Deus e ore. Certamente o Evangelho vai ser notório para você. Você vai ter esse entendimento da palavra. Amém? Louvado seja Deus. Deus nos abençoe e que você possa, de fato, caminhar aí nessa direção. A busca incessante do verdadeiro Evangelho de Cristo. Assim fazendo, estaremos no caminho certo. Glória a Deus.